viver saudado, preto e branco é sua cor. Bom, estamos na linha agora com um convidado mais do que especial para conversar a respeito da Ponte Preta, que já está garantida na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O comandante, né, dessa equipe no momento mais importante da temporada, o Marcelo Fernandes, que gentilmente atende a reportagem da Rádio Bandeirantes. E já de antemão, eu queria aqui publicamente fazer uma meia-culpa. Não é muito bem um pedido de desculpas, porque eu nunca duvidei da capacidade do Marcelo Fernandes, mas eu sou pontepretano, todo mundo sabe, né? Trabalho em São Paulo, mas sou apaixonado pela Macaca. Aquele momento da chegada do Marcelo Fernandes foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa, né? Um treinador que estava recentemente no Guarani, no rival, e assumiu a Ponte num momento crucial, no momento de uma grave crise financeira do clube, mas que mostrou a sua capacidade, que já tinha mostrado em outras ocasiões, mas numa diversidade tremenda, ainda mais depois de deixar o Guarani rumo à Ponte Preta. Então, assim, publicamente e pro Marcelo, faço meu pedido de desculpas, porque você, de alguma forma, entra para a história da Ponte Preta, Marcelo, num momento muito difícil da Macaca, mostrando o seu trabalho, aquilo que a gente já conhecia no Santos, mas que você consegue colocar em prática na Ponte Preta de uma maneira autoral sua, e se colocando também como esse treinador agora para o futebol brasileiro devido a esse belo trabalho. Então, parabéns, fico muito feliz, e hoje tenho na sua figura uma pessoa que o máximo respeito que você deu à instituição Ponte Preta e que você merece mais ainda por conta disso, viu, Marcelo? É isso, Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, não tem que pedir desculpa não, muito pelo contrário. Você é um grande profissional que a gente acompanha também, o coração falou mais forte, a rivalidade é grande, né? E as circunstâncias levaram ao comentário, mas nada como o trabalho e isso dignifica, né, a gente. Para mim é um prazer estar falando com você, muito feliz na Ponte, muito feliz por esse acesso, e se Deus quiser a gente, mais 4 joguinhos, primeiros 2 que faltam, né, para que a gente possa nos credenciar essa final da Série C, e se Deus quiser dar esse título a essa torcida da Ponte, querida, que nos ajuda muito no dia a dia aqui em Campinas. Ô Marcelo, o que fez você aceitar a Ponte Preta naquele momento, depois de ter saído do Guarani? Assim, Paulo, vou ser bem sincero a você. Eu fui ao Guarani, né, numa oportunidade também que me surgiu, agradeço ao Rômulo, né, que me deu essa oportunidade. E circunstâncias, num momento que a gente estava de 0 pontos, né, quando a gente chegou no Guarani, conseguimos 16. E até a gente ficou surpreso com a saída nossa do próprio trabalho do Guarani. E quando surgiu com o João Brigatti esse convite, mas eu não pensei nem 30 segundos. Foi uma oportunidade, acho que Deus me abençoou muito. Não há dinheiro que pague essa oportunidade que eu tive na Ponte, sabe? Não há dinheiro que pague. E eu estou muito feliz, cara. Acho que a gente pôde implementar aquilo que a gente queria implementar no trabalho, que é o nosso jeito de jogar. Também deixar bem claro o trabalho do Alberto Valentim, que deixou o time com 27 pontos. Quando a gente chegou aqui, ele foi para uma outra equipe do Brasil. O trabalho dele, com certeza, faltava um pouco para classificar. A gente chegou, colocou o nosso método de trabalho, jogadores abraçados, e a gente fez 6 partidas, né? Temos 7 invictas, né? Mas a gente conseguiu fazer 6 vitórias seguidas, né? Então, assim, volto a dizer, estou muito feliz. Foi uma oportunidade de ouro na minha vida. E não poderia ter sido num clube melhor como a Ponte Preta, com uma torcida maravilhosa, uma cidade tão grande. E, estou muito feliz, Paulo. Ô Marcelo, ainda na época que você chega no Guarani, no primeiro momento, seu nome foi muito associado à questão ali do Neymar pai, de empresários ligados ao próprio Neymar que estariam ali de alguma forma ajudando o Santos. Qual é a sua ligação com esse grupo de empresários encabeçados pelo pai do Neymar? Não, assim, Paulo, o Neymar é um irmão que eu tenho da minha vida. Antes do Juninho, né, que eu chamo de Juninho, o Neymar Júnior, ser esse fenômeno do futebol como ele é, né, até hoje, o Juninho já ia pro campo com a gente na várzea, ver a gente jogar, o pai dele jogar, batia lelê no intervalo do jogo e no final. Então a gente tem uma ligação muito forte. E o Neymar pai é um amigo que eu tenho, um irmão que eu tenho na minha vida, que quando eu comecei esse projeto lá atrás, em 2015, que eu acabei, antes de ser campeão, ele me pegou para me ajudar, para não assim ser o meu empresário,
Mas é um amigo que a gente tem, que aconselha a gente, que quando tem uma oportunidade sempre nos ajuda a vida inteira, né? E quando surgiu esse momento do Guarani, ele realmente estava, não que ele foi preponderante, mas ele deu a opinião dele para levar, que eu tinha feito grandes trabalhos, e o Guarani acreditou, entendeu? Não que ele tenha alguma coisa com o Guarani, que ele queria alguma coisa, não, muito pelo contrário, só para ajudar mesmo a minha pessoa como amigo. Inclusive, uma das coisas que pesaram até no Guarani por questões políticas de dentro do Guarani, foi uma foto que saiu dele almoçando comigo e com o presidente do Guarani aqui em Campinas, que muitas pessoas confundiram como se ele tivesse vindo para cá para querer pegar o Guarani, a SAF do Guarani, aquelas coisas que acontecem, né? E não tem nada a ver. Simplesmente é um amigo, um irmão que eu tenho, que veio almoçar comigo aqui em Campinas e que ajudou sim nessa oportunidade que eu tive no Guarani, e graças a Deus a gente sempre está dando resultado em todos os lugares que a gente vai, e não foi diferente no Guarani, muito menos agora na Ponte Preta. Ô Marcelo, a Ponte faz uma campanha incrível, né, nessa fase quadrangular da Série C, e muita gente, fora até da mídia de Campinas, o Brasil inteiro acabou voltando a atenção para a questão dos salários atrasados, né? Os jogadores tornaram isso público, todo mundo ficou sabendo. Acaba sendo até um ponto fora da curva, talvez, porque no futebol, e acho que de uma maneira até que compreensível, né? Quando o time começa a ir mal, logo tem uma associação à questão, estão com salário atrasado, né? Porque ninguém trabalha de graça. O que acontece hoje na Ponte Preta que faz essa campanha, um comando seu, num momento tão complicado financeiramente? Eu conheço bem a Ponte, conheço bem a figura do presidente Eberlin, sei que o passado da Ponte compromete essa atual gestão, mas também tenho minhas críticas à gestão do Eberlin também. Mas o que aconteceu para que esses jogadores, de alguma forma, comprassem tanto esse projeto num momento tão complicado para eles e para a própria instituição, Marcelo? Assim, Paulo, para ser bem claro e direto, como eu sempre fui na minha vida, o problema existe sim, você como sabedor e torcedor da Ponte, sabendo dos meandros que tem dentro da Ponte, existe sim. Eu posso negar que o presidente está tentando de todas as formas solucionar, ele não deixa de aparecer, ele vai falar com o grupo, mas o preponderante nisso tudo é que o grupo é extremamente profissional, extremamente. Eles compraram a ideia, não só da gente, de comissão técnica, mas também de Ponte Preta, da camisa que é a Ponte Preta, da ascensão que eles podem ter na carreira deles, ganhando esse acesso e principalmente esse título. Então foi realmente uma junção de fatores, mas principalmente o lado profissional desses jogadores. Eu faço questão de salientar, todos eles, sem exceção, sabe? Os problemas existiam realmente, várias reuniões, muitas coisas aconteceram, mas eles nunca deixaram de, quando entravam no campo para treinar ou se não para jogar, sempre foi colocado tudo de lado e o mais importante foi honrar e ser comprometido com a camisa da Ponte Preta. E também com a carreira de cada um, né? Acho que isso é o mais importante, não só ter um acesso na Ponte Preta, que é muito importante numa camisa tão pesada, mas também para a carreira profissional de cada um, realmente isso aí vai acrescentar e muito, né? E para você também, né, Marcelo? Acredito que também você entra nesse balaio, né, com relação à parte financeira. Inclusive, no sábado, a Ponte estava em campo, eu estava conversando com o Pintado. O Pintado foi treinador da Ponte há mais de 1 ano e meio. E ele ainda não recebeu pelos meses que trabalhou na Ponte. Como que você lida com isso também? Assim, Paulo, profissionalmente te falando, tá? Se eu falar para você que o salário não é importante, é muito importante, tá? Eu também estou nessa fila, né? Cheguei por último, mas já estou na fila também. Acontece sim. Só que para mim, profissionalmente falando para você, é uma oportunidade que não tem dinheiro que pague para mim essa oportunidade que eu tive na Ponte Preta. Sabe? Estou muito feliz aqui. O problema existe sim, mas ele é necessário, é muito necessário, mas sem hipocrisia. A oportunidade que eu tive e o feito que, graças a Deus, a gente alcançou e pode alcançar mais ainda, não há dinheiro que pague profissionalmente. Isso vai me abrir muitas portas, com certeza, sabe? E é uma coisa que lá na frente a gente vai ver realmente como valeu a pena tudo isso, entendeu? Agora, a gente espera que o clube se fortaleça, que o clube, com certeza, agora com esse acesso vai abrir portas e questão de dinheiro aumenta também, e a gente está contando com tudo isso. O presidente esteve lá esses dias, né,
falando com o grupo, estipulando alguns prazos, e esperamos que tudo isso se concretize para que as coisas comecem a ser quitadas e tudo ocorra da melhor maneira possível. A sua continuidade na Ponte Preta está atrelada a um acerto? Você quer seguir na Ponte pro ano que vem num projeto de Série B, de Campeonato Paulista? O que você pensa depois que terminar a Série C, Marcelo? Paulo, você foi bem feliz na sua colocação, porque eu não estou pensando em nada. A gente está pensando no projeto com esse problema todo financeiro, a gente não está pensando em futuro. A gente quer concretizar, se Deus quiser, esses 4 jogos que faltam. Aí depois sim a gente sentar. A Ponte Preta também passa por uma eleição. A gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente está bem tranquilo e bem tranquilo com essa situação. A gente está preocupado em fechar esse ciclo, se Deus quiser, com o título nacional para a Ponte Preta, porque essa torcida merece muito, esse clube merece muito. E a gente está muito feliz com tudo isso. Você é um profissional da bola gabaritado, trabalhou com grandes personagens, grandes dirigentes. Eu queria que você detalhasse um pouco como é a sua relação com o Ebelinho. O Ebelinho é uma figura dos tempos antigos da bola. Ele tem alguns pensamentos fincados um pouco no passado. E ele bate muito no peito, tal, não gosta muito dessa história de modernidade. É um cara que fala o que pensa, é um cara que às vezes até passa do ponto em algumas entrevistas, né? Acaba ali se exaltando um pouco. Como é que é a sua relação com o Eberlin? A minha relação com o Marcos Eberlin foi muito tranquila, até porque quem fez essa junção foi o Brigatti, né? Que me contatou. Eu tive aqui no mesmo dia à noite, vim para o Moisés. Tivemos uma reunião onde a gente deixa muito bem claro a forma que a gente quer trabalhar. Ele também é uma pessoa que quer o bem da Ponte Preta. Ele tem assim, os pensamentos dele, o que ele acha, né? Como você falou, realmente é um cara que tem aquelas conversas de antigamente, aquelas coisas, mas é um cara que entende perfeitamente. E o mais importante, né? Que no meu trabalho é muito importante. O que está na nossa cabeça é o que vale. Então ele me deixou tranquilo quanto a isso, me deixou trabalhar. Eu não tenho muito contato com ele, sabe? Tenho contato às vezes quando ele vai no CT, tenho mais com o João Brigatti e com o Ricardo, entendeu? Que são pessoas que estão no dia a dia. Mas comigo bem tranquilo assim, meu trabalho é muito tranquilo quanto a isso. Não tem nenhum tipo de interferência, nada, até porque se isso fosse para acontecer, eu nem começaria a trabalhar. Mas eu estou super tranquilo, o Marquinhos tem me dado total assim respaldo, nunca, sempre que nos vemos, deixa a gente bem tranquilo, que é o que a gente tem que fazer. Ele está apagando um monte de incêndio, né, nessa história toda de Ponte Preta. E enquanto a gente lá, é um contato foi muito tranquilo no começo e está sendo assim até agora. Tem alguma promessa de pagamento, Marcelo, dentro desses próximos jogos, de título de Série C que seria importante? A Ponte tem mais um derby aí que pode, de alguma forma, tirar o Guarani de um acesso. Existe alguma promessa de pagamento para esses jogadores? Então, eles tiveram agora esses dias lá, eu não participei, né? O presidente participou com os jogadores, né? Deixou claro como é que iria estancar esse negócio, sabe? Treinamos normalmente ontem e hoje, estamos nos preparando para um jogo difícil com o Brusque. Eu acredito sim que nesses dias possa ter alguma novidade, até porque o grupo entendeu, foi para campo e com certeza alguma coisa foi detalhada para que nesses dias alguma coisa seja quitada já para amortizar tudo isso. Tem alguma ajuda externa hoje? Porque a gente sabe que nessas horas aparecem algumas pessoas que acabam, de alguma forma, fazendo um papel fora das 4 linhas, fora da instituição, até num aporte financeiro. Hoje existe esse tipo de gente envolvida no futebol da Ponte, ô Marcelo? Bom, Paulo, eu vou te ser sincero, cara, esse lado político, assim, financeiro, essas coisas eu não tenho, até porque é o pouco tempo que eu tenho e eu só me dedico único e exclusivamente ao futebol, ao campo. A gente não tem esse tipo de conversa, é um negócio mais interno, né? mais de direção, e a gente não tem esse tipo de entrada para saber um assunto desse. O que eu sei é o que acontece dentro da Ponte, porque você sabe também, e a gente está esperando as coisas solucionar e com certeza vai ser solucionado. Ô Marcelo, eu queria que você falasse de um jogador raro hoje no futebol, e pela bola que ele joga, pela característica que ele joga, e também pela forma física dele, mas que, cara, assim, eu confesso assim, eu sou apaixonado por ele. E é claro que eu tô falando do Elvis. Sim.
São dois. São dois. Que Deus permitisse que tivesse mais 20 Elvis pelo Brasil, aí um em cada time com a camisa 10. Um cara espetacular, um profissional que se dedica muito, apesar a gente sabe do controle que ele tem de percentual de gordura, mas é um cara que com a bola no pé. E outra coisa, independente de bola no pé, tem nos ajudado muito, principalmente também na marcação, tem cumprido a função que a gente pede para ele. Tanto que a gente está jogando hoje no estilo, até praticamente num 4-2-4, e na hora de recomposição ele está ajudando, não só ele como o Jé, que infelizmente se machucou agora, mas tem o próprio Bruno, o Toró por fora. O Jé é um cara, um tipo de jogador no Brasil que está em extinção, né? Craque de bola, um camisa 10 nato, um cara com uma batida na bola perfeita, um profissional de grupo espetacular, um cara positivo para o dia a dia, que foi preponderante também nessa campanha por todos os problemas que acontecem, e ele também fora do campo ajudou demais. Ô Marcelo, esse time hoje, em condições normais, salário em dia, seria um time para uma boa Série B? Seria assim, né? Mas a gente sabe, eu vou te falar, Paulo, a Série C é um campeonato dificílimo, muito difícil, sabe? Muito difícil mesmo. A Ponte foi muito bem montado esse grupo, assim. Eu falo isso até pro João Brigatti, pro Eberlin, que foram muito felizes, né? Tiveram um campeonato paulista muito bom, né? E para a Série C foi um grupo muito cascudo, um grupo muito importante. Tanto que a gente perdeu agora, quando eu cheguei, perdemos 5 jogadores, né? Nós perdemos o Brito, né? Que operou, perdemos o Jean Dias, o Maguinho, o Emerson e o Dudu. E não chegou ninguém pelo problema do transfer ban, e o nosso grupo é muito forte. Os jogadores que têm entrado têm dado conta do recado. Agora sim, a gente sabe que o sarrafo sobe na Série B, né? Com certeza ele tem que ter algum reforço para fazer um ano tranquilo de Série B, porque não é fácil você sair de uma divisão C e voltar para B, porque o campeonato da Série B a gente assiste, está muito pegado, está muito difícil, e a Ponte Preta com certeza tem que ter alguns reforços para que, com esse grupo muito bom, fortaleça mais ainda para fazer um ano tranquilo ano que vem na Série B. Eu assim, acompanhei a Série C esse ano por conta da Ponte Preta, né? Mais os jogos da Ponte. Eu não tinha muita noção. Eu achava um nível parecido com a Série B, mas me surpreendeu negativamente o ritmo de jogo, assim. Eu acho que é uma outra rotação, um pouco mais lento, tal. A Série B é muita pegada, né? São jogos mais difíceis de acompanhar, tanto que acho que só acompanha a Série C quem tá com o time envolvido ou profissionais da bola, né? E até agora, hoje a CBF anunciou aí algumas mudanças de calendário. Daqui a alguns anos, daqui 2 anos, a gente vai ter 28 clubes numa Série C. Mas assim, esse momento de quadrangular é uma coisa, tanto que o Caxias, que fez uma Série C praticamente perfeita, tá perigando ali num grupo muito equilibrado. É muito traiçoeiro esse regulamento, Exatamente. né, Marcelo? Exatamente. Ano passado, se você prestar atenção, os 4 primeiros não subiram, subiram os 4 últimos. O 5º ao 8º subiu e do 1º ao 4º ficou fora. Então, realmente, é muito traiçoeiro esse campeonato. Você vê o Caxias, né, que liderou com 37 pontos, nós acabamos com 36. Hoje nós fizemos 10 pontos, fomos a 46, e eles fizeram 3 pontos, tem 40. Então, quer dizer, é muito difícil o quadrangular final. Não interessa se você é 8º ou é primeiro, você tem que estar ligado. E a Série C, eu vou te falar que um dos grandes problemas, além de tudo, um dos grandes problemas é condição de campo também, viagem, tem coisas que comprometem muito, né, o andamento do jogo. Questão de jogadores também, os jogadores são mais experientes, então o jogo acaba sendo um pouco mais cadenciado, né? Mas eu vou te falar que nessa fase final agora, tem sido jogos com uma adrenalina muito forte, intensidade muito forte, e graças a Deus que a Ponte está conseguindo acompanhar. Os jogadores compraram a nossa ideia quando a gente chegou, que a gente gosta muito dessa pressão pós-perda, e como eu te falei, não só do Elvis, mas todos abraçaram a ideia e estão fazendo muito bem tudo isso. O que significa para você o derby? Primeiro, o do primeiro jogo dessa fase, no Brinco, e esse último que pode determinar um acesso do Guarani, Marcelo? Pô, então, Paulo, você vê que coisa, né? Como Deus foi bom, né? Eu fui desligado do rival um jogo antes do derby, né? Um jogo antes do derby eu fui desligado. E, porra, Deus me abençoou para mim pegar o derby na primeira fase da fase final e conseguir uma vitória, né?
Mas é um jogo, eu já participei jogando de Remo e Paysandu, de vários jogos Santos e Corinthians, mas e Ponte Preta e Guarani é um negócio assim muito forte, muito da cidade se transforma, o jogo realmente é muito pegado, a gente vê a mudança de ambiente na semana desse jogo, e eu fiquei muito feliz de poder participar e ainda mais vencer no campo do rival, né? Foi muito, muito importante, muito, fiquei muito feliz por tudo isso, por tudo que aconteceu comigo e poder ter ganho esse jogo foi muito importante. Acho que mudou até o panorama dessa primeira parte, assim, a Ponte conseguiu esse acesso com 2 rodadas ainda a serem disputadas, né? É uma coisa assim, é muito difícil num campeonato como esse você garantir um acesso dessa forma, mas acho que ganhar do Guarani no brinco, no momento que o Guarani vinha numa classificação, estava empolgado ali, é um balde de água fria no rival e um a mais aí que vocês ganham de motivação. Ô Marcelo, só pra gente encerrar nosso papo aqui, quando tocou seu telefone, depois de ter saído do Guarani, o João Brigatti, né, que foi ele que entrou em contato, você falou, vocês são malucos, né? Vocês estão vindo atrás, realmente, vocês vão comprar essa briga? Porque a minha indignação na época foi justamente, cara, esses caras são loucos, eles estão indo atrás do treinador que acabou de sair do Guarani. Sim, sim. Não, mas assim, eu te juro que quando o João me ligou, que a gente não se fala constantemente, mas a gente sempre se falou. Ele como treinador, às vezes me pergunta de alguma coisa, eu pergunto para ele de outra. Quando tocou o telefone, eu juro que ele fosse pedir alguma informação de algum jogador que estava comigo no Guarani, entendeu? Mas quando ele falou, Marcelo, a situação é essa, te interessa? Eu falei, estou indo agora. Então espera um pouco. Aí ele foi lá para a reunião interna, deu umas 2 horas, me ligou, tu pode vir agora? Eu vim embora para Campinas na hora. Eu nem peguei 2 mudas de roupa e vim embora. Porque eu fiquei muito feliz, mas muito feliz, né? A gente, quando faz as coisas direito, as coisas acontecem pro bem, né? E graças a Deus, Deus sempre me abençoou e por dessa vez foi um negócio muito mágico. Estou muito feliz, Paulo. Você pode ter certeza, estou muito feliz, cair num time, uma torcida maravilhosa, uma cidade show de bola e esse acesso, sabe, coroar tudo isso. Só tenho que agradecer a Deus, a Ponte Preta, a torcida, essa oportunidade. Como eu te falei, não tem dinheiro no mundo que pague tudo isso que está acontecendo comigo. Você entrou para a história da Ponte, está na história da Ponte e um desejo pessoal meu é que continue, tá? É claro que a gente não sabe o que vai acontecer. Né, o futebol é maluco, a Ponte vive uma situação financeira complicada, você é um cara gabaritado, um cara que empresta seu prestígio para a Ponte Preta e que acho que segura esse vestiário. Não tem mais essa história de treinador, ex-treinador do Guarani, não. É que a situação política de Ponte Preta acaba virando uma bagunça, mas você entra para a história da Ponte e acho que em nome de todo torcedor da Ponte, falo aqui em agradecimento realmente pelo que você fez e está fazendo, Marcelo, e que o futuro a Deus pertence, mas tomara que a situação se ajeite aí e você continue, porque a Ponte precisa de pessoas como você para seguir, para tocar em frente, viu, Marcelo? Não, que é isso, Paulo. Obrigado pelas palavras, mas não é falar a mesma coisa, mas vou falar de novo. Eu que agradeço a Ponte Preta ter confiado no meu trabalho, não só meu, mas da minha comissão também, que veio comigo, que é o Marcelo Copertino, o Marco Alejandro, a todos os staffs daqui também, da Ponte Preta, que me ajudaram muito no dia a dia, sabe? E assim, o privilegiado fui eu. Eu agradeço muito a oportunidade, mas muito, e que graças a Deus deu certo. Agora, como você falou, o futuro a Deus pertence, as coisas vão acontecer, só quero tentar acabar isso com uma chave de ouro, que é esse título. Eu estou muito, muito feliz com tudo isso, muito empolgado com essa chance de ganhar esse título. Nosso time é muito bom, nosso time é muito consciente e vamos, se Deus quiser, atrás disso tudo, até a última gota de sangue a gente vai dar por esse clube. Obrigado, Marcelo. Boa sorte aí na sequência, nessa reta final de Série C. Tamo junto. Obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Valeu, Paulo. Muito obrigado a você, a Rádio Bandeirantes. Se precisar da gente, a gente está sempre à disposição, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Valeu.